Bom dia a todos vocês, presentes fisicamente e virtualmente. Hoje nós temos a satisfação de contar aqui, colaborando com o nosso sistema de palestras no ensino à distância, promovido pela APAMAGES, com o Dr. Jaime Valmer de Freitas, nosso colega aqui da magistratura, juiz criminal atualmente em Sorocaba. Ele é mestre e doutor em processo penal pela PUC de São Paulo, professor da Escola Paulista da Magistratura e também dos cursos de pós-graduação na PUC de São Paulo, e autor de várias obras nesta área de direito penal e processo penal, com destaque para a prisão cautelar no direito brasileiro, já na 3ª edição. Também é coautor do Código de Processo Penal comentado e também é colaborador na obra Legislação Criminal Especial, volume 6. Então, é uma pessoa que tem uma grande experiência teórica e prática neste assunto. O assunto sobre o qual ele vai tratar hoje são as penas alternativas. Não poderia haver algo que se tornou mais útil, principalmente em razão dos fatos que estão ocorrendo aí com a prisão de pessoas muito conhecidas e poderosas em razão do crime do mensalão. Certamente fará com que esse tipo de pena acabe vindo à tona. E com destaque especialmente no trabalho que ele tem realizado e promovido relativamente à utilização da doação de sangue como penas alternativas. Então, muito obrigado pela sua colaboração, doutor Jaime. É uma satisfação tê-lo aqui e agradecemos muito a sua visita e a sua colaboração, e eu lhe passo a palavra para ouvirmos sobre o assunto das penas alternativas. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao Dr. Zé Maurício Ponte e ao Dr. Faim, que foram os autores desse convite para eu ministrar essa breve palestra para os senhores, mas também agradecer, ao Dr. Roque Mesquita, ao Dr. Irineu Fava, que são os cabeças da APAMAGES no momento, e me senti muito feliz, de poder divulgar um pouco desse trabalho que nós já estamos desenvolvendo em Sorocaba há 3 anos, sobre penas alternativas, onde nós acabamos disciplinando algo sobre a doação de sangue como uma prestação social. Num primeiro momento, eu quero passar para os senhores como que surgiu essa ideia, por que surgiu essa ideia, e na sequência vou fazer a abordagem do texto constitucional, do Código Penal e também da Lei 9.099, nos tópicos onde nós podemos fazer essa conexão de situações para que se possa depreender como foi tudo isso. Eu queria também deixar um abraço, até a pedido do Dr. Roque, dos colegas de Sinop e de Sorriso, do estado do Mato Grosso, que estão vendo essa palestra pela internet. Eu sou juiz criminal desde 1994, exclusivamente criminal, são 20 anos. Logo que eu aportei em Sorocaba, então eu passei a militar só na área criminal. E aconteceu um fato no ano de 2009, muito interessante, que um colega daqui da capital me ligou pela madrugada porque um parente seu havia sofrido um acidente nas proximidades de Sorocaba, estava já em um dos hospitais e a situação era muito grave, ele estava num desespero grande. Pela função de juiz, a gente não, e até por eu não ser filho de Sorocaba, não tinha muitas amizades para poder chegar e desnudar onde ele estaria, alguma coisa nesse sentido. Pedi para alguns amigos e acabamos prestando aquele esclarecimento inicial e os dias foram se passando. Depois
de alguns meses, 2, salvo engano, me veio a notícia de que aquele rapaz ele quase morrera por conta da falta de sangue no hospital onde ele estava. Aquilo foi a primeira coisa que foi colocada na minha mente. E nós já estávamos passando 2009 para 2010, e naquela virada de ano, as campanhas, elas, para a doação de sangue, elas se intensificavam e muito. E logo aconteceu um outro fato de uma pessoa que trabalha comigo, uma promotora. A filha tem síndrome de Down e ela precisava constantemente de doação de sangue. Foram 3 situações que me realmente chamaram a atenção. Me chamaram a atenção e eu passei a pensar o seguinte: por que o Poder Judiciário não pode ser um parceiro da saúde pública e buscar um formato legal para que a doação de sangue venha a integrar alguma coisa? Não tinha ideia de absolutamente nada no primeiro momento. Então foi, salvo engano, abril, maio, é isso mesmo, abril, maio de 2010, eu comecei a estudar a questão da doação de sangue em todo o âmbito mundial. E, paralelamente, sabendo de seus princípios, de suas exigências, tentando, de alguma forma, implementar isso. No mês de maio, eu percebi que a questão fundamental da doação de sangue é a voluntariedade. Ou seja, ninguém pode ser forçado a doar sangue. E por que a voluntariedade, eu faço até questão de chamar a atenção de todos? Porque quando eu fui estudar a doação de sangue, eu percebi o seguinte: então logo a Constituição de 98 veio a lume, nós vamos ver como no princípio da individualização da pena, no inciso 46 do artigo 5º, ele dá, dentre as penas, a prestação social alternativa. E naquele momento histórico, 88, na verdade, final de 88, 89, vários juízes pelo Brasil, eles incrementaram a doação de cestas básicas e a doação de sangue. E foi muito interessante porque muitos juízes, eles começaram a condenar a pessoa a doar sangue. Bem, não foi por este motivo que houve um recurso de um processo do Rio de Janeiro que chegou até o Supremo Tribunal Federal e o ministro José Celso, ele dá uma decisão onde ele só faz uma crítica a respeito, anulando a decisão do juiz, do colega lá do Rio de Janeiro. Mas o que importa é assim, ele passa por alto dizendo, não se pode determinar algo nesse sentido. Aquilo, embora a questão fosse exclusivamente técnica, não falasse nada de doação de sangue, a decisão do ministro, eu via claro que aquilo era um chamado, era para ter atenção de que jamais poderia ser feita uma decisão por conta disso. Então eu repito, a questão de ele, réu ou autor do fato, já estou aqui adiantando alguma coisa, poder fazer essa doação de sangue tinha que ser algo voluntário. Então era maio, eu falei, bom, tem que ser voluntário, nós vamos implementar alguma coisa, ele vai ser instado a fazer a doação de sangue. Bem, se ele vai ser instado a fazer a doação de sangue, eu estou falando de uma possibilidade de acordo. É necessário que exista um acordo entre ele e o Poder Judiciário, entre ele e o órgão acusador. De alguma forma, o Poder Judiciário vai referendar esse ato, vai homologar esse ato, que ele vai poder fazer essa doação de sangue. Então, foi esse primeiro raciocínio bem inicial que eu tive, e eu ainda não tinha estruturado, mas eu tinha certeza da possibilidade disso se materializar. Os meses foram se passando e eu decidi, em julho, implementar. Só que eu, sinceramente, não tinha chegado a uma conclusão
de como fazer isso. No mês de setembro, ficou decidido nós implementarmos a doação de sangue. E eu tinha certo que, nas infrações de menor e de médio potencial ofensivo, poderia ser feita a medida. E como? Olha, nós sabemos que ambas pressupõem um acordo. A transação penal, nas de menor potencial ofensivo, e a suspensão condicional do processo, nas infrações de médio potencial ofensivo. Agora, como que poderia ser voluntário esse ato? Daí é que me veio a ideia de que o órgão acusador, ou até o querelante numa ação penal de natureza privada, ele viesse e fizesse não uma proposta, mas 2 ou 3. Né? Então, por exemplo, na doação de na transação penal, o Ministério Público viria e faria uma proposta. Doar cesta básica, ou doar sangue, ou doar cobertores. Na suspensão condicional do processo, as infrações são mais graves, como os senhores sabem, são de médio potencial. O Ministério Público viria e faria a sua proposta atentando para que as doações de sangue deveriam ser em número maior, porque a prestação de serviço à comunidade, por exemplo, ela vai durar 2 anos. Significa que, se agregar a isso a doação de sangue, também vai ter que ser pelo período de 2 anos, diferentemente da transação penal. Pois bem, no mês de setembro, quando começamos a implementar a medida alternativa, ela acabou causando uma repercussão muito grande, porque não se cogitava de algo nesse prisma, de alguém fazer doação de sangue e, ao mesmo tempo, com isso, considerar como uma pena e, ao mesmo tempo, extinguir a sua punibilidade. No entanto, a receptividade foi muito grande e nós observamos que já estamos no 3º ano, para vocês terem uma ideia, que a OAB ficou encantada com a ideia, a Defensoria ficou encantada com a ideia, a Promotoria ficou encantada com a ideia, mas, fique muito claro, tudo depende do promotor de justiça. Então, o promotor de justiça, ele vai ser a peça-chave para fazer a proposta. Numa transação penal, ele vem e faz as suas propostas. Na suspensão condicional do processo, idem. E o advogado do autor do fato nas de menor ou do réu nas de médio potencial, ele vai ter que concordar. E nós acabamos, então, implementando essa atividade em Sorocaba. E hoje são mais de 20 cidades, são vários estados já também implementando essa medida. E importante ressaltar algumas coisas, que todo esse quadro proporciona de legalidade. Quando o autor do fato, ou o réu, ele se dispõe a fazer a doação, ele atende aos requisitos do artigo 76 da Lei 9.099. Então, nós temos uma transação penal, existe a proposta ministerial, existe a aceitação de parte dele, existe a aceitação por parte do seu advogado. No artigo 89, na Lei 9.099, uma vez recebida a denúncia e o juiz designa a audiência de suspensão, apresentada a proposta por parte do Ministério Público, no caso onde vão haver 2 ou 3,
tanto o réu quanto o seu advogado aceitam, e aí está simplesmente para o juiz homologar uma ou outra. E aí pode vir uma pergunta natural, mas qual a segurança para o futuro receptor? Vejam vocês, por que eu tinha certeza absoluta que seria algo que realmente serviria para a sociedade, para a saúde pública? Porque na infração de menor potencial ofensivo e na de médio potencial ofensivo, nesses dois institutos, a transação e na suspensão condicional do processo, obrigatoriamente, o autor do fato ou réu tem que ser alguém de passado limpo. Ele não pode ter nenhum problema criminal. Significa que ele é uma pessoa como qualquer um de nós. E se ele é uma pessoa como qualquer um de nós, ele é teoricamente saudável. Sendo uma pessoa teoricamente saudável, o receptor futuro não terá nenhum, teoricamente também, prejuízo à sua saúde. Bem, independente disso, nós entendemos que seria interessante o auxílio até prévio ao próprio banco de sangue. Então, em Sorocaba, nós fazemos uma triagem prévia, onde se indaga a pessoa, quando ela opta pela proposta que tem a doação de sangue, as perguntas básicas de se ele pode efetivamente fazer a doação de sangue. Você ingere bebida alcoólica todos os dias? Você já teve doença que transmitida por sexo? Você tem doença de Chagas, malária, sífilis, AIDS, hepatite? Já usou drogas ilícitas de fumar, cheirar, injetar? Já esteve preso? Teve ou tem convulsões? Fez tatuagem nos últimos 12 meses? Epilepsia? Essas perguntas são feitas justamente porque é uma triagem a fim de que ela não saia do fórum, vá até o banco de sangue, e quando lá é feita a triagem clínica, é recusada a sua doação. Para os senhores terem uma ideia de como a medida surte efeito, na primeira vara criminal, fechados 3 anos, nós temos praticamente 800 doações feitas, e somente uma foi recusada. Então, isso é algo que mostra que vale a pena a adoção da medida da doação de sangue. Por quê? Cada doação de sangue, ela tem a possibilidade de salvar 3 vidas. Significa que com essa medida, o Poder Judiciário se irmana por completo à saúde pública. Esse trabalho acabou se tornando na minha tese de doutorado, e na pesquisa desenvolvida a respeito, nós pudemos detectar que o Brasil, agora até teve uma redução, 1,9% dos brasileiros são doadores de sangue. Infelizmente, o mês passado, no último levantamento, caiu para 1,8%. A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece como parâmetro para a autossuficiência do tema sangue que o país tenha 3% de doador. Óbvio que nós estamos distante, estamos 1,2% distante do ideal. Mas se partirmos da premissa, principalmente os juízes criminais que estão me assistindo, hoje são praticamente 30 cidades no estado de São Paulo que estão praticando, fora algumas pelo país, que eu não tenho dado concreto disso, e fiquei muito feliz porque Barueri agora se tornou mais uma nesse rol.
Isso é maravilhoso, porque nós podemos, pelos meus cálculos, se todas as varas criminais do país adotassem essa medida, nós passaríamos para 2,1%. Significa um número muito interessante. O próprio Ministério da Saúde acha que o Brasil 2,4% é o ideal, que não há necessidade dos 3%. De 2,1 para 2,4 já não é tão difícil. Eu queria contar algumas situações para vocês de como a doação de sangue mexe com a pessoa do futuro doador. Eu estava numa audiência de um rapaz que estava sendo processado e ele já ia ser condenado por um crime de furto, um furto simples. E esse rapaz havia se recusado a aceitar qualquer benefício. Então, quando da audiência de suspensão condicional do processo, ele não aceitou as propostas. Ele tinha confessado o crime. E eu ia dar a sentença imediatamente. Mas, como era um caso pequeno, era primário, de bons antecedentes, um rapaz de 19 anos, eu indaguei o jovem, por que você não aceitou a suspensão condicional do processo? Ele estava com o advogado constituído até. Ele olhou para mim e ele falou, porque eu pratiquei um crime e eu tenho que ser punido. Eu pratiquei um crime e eu tenho que ser punido. Os meus pais sabem disso. E eles estão conscientes de que eu quero ser punido. Aquilo realmente comoveu, mas eu devolvi a seguinte indagação para ele. Mas e se você pudesse fazer alguma coisa que a sociedade de Sorocaba te agradecesse? Se você, por exemplo, pudesse fazer um bem que as pessoas de Sorocaba se sentissem gratas a você. Ele ficou olhando para mim, muito humilde, ou jovem. Eu falei para ele, nós criamos uma medida aqui em Sorocaba, que é a doação de sangue. Se você fizer a doação de sangue, a promotoria está falando que no seu caso você poderia fazer uma doação, 3 doações que resolveria o seu problema, na suspensão do seu processo, você aceitaria novamente? Tudo. E ele, humilde, ele se virou para mim e falou, mas doar sangue salva vidas? Eu falei, salva vidas. Cada doação pode salvar 3 vidas. E ele acabou aceitando. Então, eu não dei a sentença, nós fizemos, a promotoria fez a proposta de suspensão condicional do processo e o jovem acabou se submetendo, lógico, às condições da suspensão condicional do processo e acabou não sendo condenado. Eu estou chamando a atenção de todos que estão conosco nessa palestra, os presentes e os que estão em casa, para o seguinte: a doação de sangue, para quem fez um mal para a sociedade, ela mexe com a autoestima. A pessoa se sente útil e ela acaba aceitando aquela medida para o seu bem e para o bem do próximo. É muito interessante esse aspecto, por isso que eu queria chamar a atenção de todos nesse sentido, de que vale a pena, é algo que agrada muito, logicamente, uma cidade, e também o autor do fato ou o réu, ele sai satisfeito com o que ele praticou. Nós tivemos algumas pesquisas feitas por um órgão de imprensa em Sorocaba, que era algo que também me preocupava muito, de saber se eu tive 1 ou 2 ou 3 casos interessantes ali no fórum. Era importante que um repórter fosse até a casa da pessoa, conversasse com alguém que fez a doação ou se propôs a fazer a doação,
e o que ele achava da medida. Foram todas... Na verdade, ele entrevistou, pelo que eu li no jornal, 2 pessoas. As 2 pessoas parabenizaram o Poder Judiciário. As 2 pessoas se sentiram úteis para a sociedade. Então, eu conclamo e digo para os colegas que vale a pena a adoção da doação de sangue como medida alternativa, como prestação social alternativa. Gostaria também de agradecer a presença do desembargador Irineu Jorge Fava, vice-presidente da nossa associação. A sua presença muito nos orgulha e eu faço questão de repassar para os colegas e até dizer para o senhor que 2 colegas do Mato Grosso estão nos assistindo e também estou pedindo para eles adotarem a doação de sangue lá. É interessante que a doação de sangue é muito importante que tenha o banco de sangue nas proximidades. Por exemplo, na região de Sorocaba, 2 ou 3 cidades não têm o banco de sangue ali, mas como elas são muito próximas de Sorocaba, os réus ou autores de fato, eles se deslocam e fazem a doação em Sorocaba e voltam para a sua comarca levando o comprovante. Uma coisa importante, pode acontecer de que a pessoa, ao chegar para fazer a doação de sangue, ela não passe pela triagem clínica. Se ela tiver reprovada a possibilidade de doação, então uma das outras propostas que lhe foram sugeridas pelo Ministério Público, ele vai ter que optar. Né? Então, ele vem e opta nesse sentido também. E fazendo isso, está equacionada a situação. Passei para os senhores como funciona a doação de sangue, que é o projeto mãe, que foi até a minha tese de doutorado, no tocante às infrações de menor e de médio potencial ofensivo. Se os senhores perceberam, quando eu disse do questionário, eu coloquei que o questionário, ele traz uma pergunta: você já esteve preso? Porque uma das maiores preocupações que nós tivemos quando instituímos essa medida é a preocupação com o futuro receptor. Pensem comigo, alguém vem, faz a doação de sangue, esse sangue está contaminado e vai prejudicar alguém lá na frente. Então, pelas próprias condições da Lei 9.099, que exige primariedade e ótimos antecedentes, eu tenho quase que certo que não vai haver prejuízo para uma pessoa lá na frente. Como disse para vocês, de 800 doações praticamente feitas em Sorocaba, somente uma que foi recusada. Na verdade, somente um doador que foi recusado. Tudo para chamar também uma segunda situação. Se na Lei 9.099 existe essa tranquilidade que as próprias exigências do dispositivo do 76 e do 89 dão uma certa tranquilidade para o juiz quando faz ali a proposta, a pessoa aceita fazer a doação, porque ela tem um passado limpo, ela não foi presa, etc. Estão surgindo alguns movimentos em Minas, também em São Paulo, e a semana retrasada, na verdade, dá mais de um mês aqui em Sorocaba também, nos casos em que não foi preso, não houve prisão, o juiz, ele está aceitando, no caso de prestação pecuniária, que o advogado sugira para o juiz substituir aquela prestação pecuniária ou alguma prestação de serviços à comunidade por doação de sangue. E onde está o amparo legal para esta situação? Se nós formos no artigo 45, parágrafo 2º do Código Penal, nós
verificaremos ali as chamadas prestações inominadas ou de outra natureza. E o que é isso? O 45, parágrafo 1º, ele trata da prestação pecuniária. Então é muito normal o juiz, quando ele condena um réu, e aqui eu vou entrar bem no tema das penas alternativas, ele condena um réu, por exemplo, um crime de furto a 2 anos, e depois ele substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a pena de 2 anos, ele vai aplicar 2. Ele normalmente substitui por prestação de serviço à comunidade mais prestação pecuniária. Boa parte das cidades do estado de São Paulo, até no país, elas contam com as centrais de penas e medidas alternativas. Então, esse condenado, uma vez transitado em julgado a sentença, ele vai prestar serviço à comunidade. E quando ele vai prestar serviço à comunidade, nós vimos que também ele vai ter que pagar uma prestação pecuniária. Acontece, como nós sabemos muito, não sendo réu do mensalão, a maior parte dos juízes, a maior parte dos presos, eu quis brincar e me perdi. A maior parte dos presos e condenados é pobre no Brasil. Então eles não têm, uma boa parte não tem como pagar essa prestação pecuniária. E o que está acontecendo no dia a dia hoje? Os advogados estão pedindo a substituição desta pena pecuniária com fundamento no 45, parágrafo 2º, justamente por doação de sangue. E fiquei muito feliz, porque a colega de Sorocaba, a doutora Adriana Panton Furukawa, ela aceitou. E veio me contar toda alegre, né, que já eram vários casos de doação de sangue. E coloquei para ela, a grande preocupação é a saúde do futuro receptor. É de extrema importância que esta pessoa que está pleiteando fazer essa doação, ainda que a pedido do seu advogado, ela tenha uma saúde boa. E uma das coisas importantes nasce disso. Primário, de bons antecedentes, esse é o único caso que não, né, ele foi condenado. Mas ele não tem outras passagens e, principalmente, não foi preso. Porque a promiscuidade que nós vemos nos presídios, ela é fator que, na minha opinião, eu quero dizer aqui, minha opinião pode ser mínima nesse contexto, mas é que a preocupação com o futuro receptor é muito grande. Esse convívio espúrio, que muitas vezes ocorre dentro dos presídios, pode prejudicar uma pessoa lá na frente. Pode ser transmitida alguma doença. Eu não quero aprofundar aqui sobre janela imunológica, mas vamos supor, se ele teve uma relação sexual há poucos dias, os exames nossos não vão pegar, não vão conseguir detectar que foi transmitida uma doença, né? Embora agora Brasília esteja colocando o que se chama teste NAT, é algo muito trabalhoso para explicar, não é? Onde a janela imunológica diminui muito, mesmo a AIDS passa para 12 dias já consegue detectar. Então, e outras doenças, em 7 dias acaba sendo detectado. Na hora de ser feita, então, a triagem clínica, pegaria isso. Mas, voltemos. A nossa realidade ainda no Brasil não é o teste NAT. Para se pegar uma AIDS, demora-se 45 dias, para se pegar a hepatite C, 67 dias. Então, são muitos dias entre a provável contrair a doença e a sua apuração. Por isso, eu coloco para vocês, é muito importante nós partirmos para que tenha a doação, sim, mas de uma forma muito responsável. O Poder Judiciário, eu repito, ele tem tudo para ser um grande parceiro da saúde pública em nível Brasil. Nós podemos subir 2 pontinhos nessa escala, de repente chegarmos a 2,1 de doadores no Brasil, onde o Poder Judiciário mesmo venha e auxilie, né, a saúde pública de uma forma a termos muitos doadores, né? E é importante colocar isso para os senhores. Muitos doadores
que nós tivemos contato em Sorocaba são 3 varas fazendo a doação de sangue. Nós temos 4 varas, uma preferiu manter a questão de aplicar recursos financeiros, e a gente tem que respeitar, cada um tem o seu ponto de vista e vale a pena. Mas das varas que aplicam, a gente tem tido muita coisa boa, e a receptividade social é muito grande, e está valendo a pena nós prosseguirmos nisso. Mas, retomando, se o Poder Judiciário conseguir mostrar para o governo federal que nós subimos degraus de doadores, vocês podem ter certeza de uma coisa, nós estaremos fazendo bem. E, trazendo o que eu ia falar para os senhores, é muito comum, na hora de alguém fazer a doação de sangue, ele chamar a esposa, chamar o filho. Então, a replicação da doação é muito interessante no dia a dia. Vocês vão se deparar com pessoas que vêm no fórum contar. Olha, eu fiz a minha doação, mas eu levei meu filho, eu levei minha mulher. Ou seja, esse número de doadores, ele tende a crescer naturalmente quando o Poder Judiciário abraça a doação de sangue como algo que é útil para a sociedade. E só fazendo uma comparação. Quando comecei a estudar a doação de sangue, no Brasil nós tínhamos a doação de cestas básicas como praxe nacional, né? Ainda é. Em todos os lugares do país é muito comum haver a transação ou haver a suspensão condicional do processo, onde o autor do fato ou o réu aceita a entrega de cestas básicas. Agora vejam, senhores, eu sei muito bem que a cesta básica ela vai suprir a fome, né? Mas nada impede que nós, juízes, incrementemos naquela proposta padrão que temos lá na nossa vara. Por exemplo, qual é a proposta padrão? Prestar serviço à comunidade mais doar cesta básica. Fazermos uma. Prestar serviço à comunidade mais doar sangue. Não excluamos a prestação de serviço à comunidade. Ela é muito importante para que a pessoa se sinta, entre aspas, punida. Porque prestar serviço à comunidade, ele está sendo obrigado a fazer alguma coisa em prol da comunidade. E a cesta básica, ela é maravilhosa? Ela é, sim. Ela tem uma conotação muito valiosa. Mas a doação de sangue tem mais. Então, que cada colega pense, que cada colega avalie, porque eu não tenho dúvida que é algo para se ponderar. Nós, juízes, ponderamos todos os dias, de que vale a pena adotarmos a doação de sangue como prestação social alternativa, e vai ser algo que, podem ter certeza, fará com que o Poder Judiciário na cidade seja visto com mais simpatia, o Poder Judiciário será visto com mais humanidade, com mais solidariedade, os juízes serão vistos como pessoas integradas na comunidade, e isso é algo que coloco para vocês, vivo isso em Sorocaba, faz muito bem para a nossa imagem, e peço para que os senhores se irmanarem nessa ideia. Eu estarei sempre à disposição. O meu e-mail é jwfreitas@globo.com, jwfreitas@globo.com, ou Jaime Freitas, Jaime com Y, Jaime Freitas, @tj.sp.gov.br. Estarei sempre à disposição, colaborando. Um colega esses dias de Goiânia me ligou, também querendo fazer, e
vale a pena, vocês podem ter certeza disso, que é uma medida muito grata para todos nós. Agradeço os colegas aqui, estou à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado pela atenção. Bem, eu quero inicialmente dar bom dia a todos e a todas que nos assistem, tanto os presenciais quanto aqueles que não vêm à distância. Me desculpar com o colega Jaime pelo atraso que tive, mas quem tem criança pequena em casa conta com situações inesperadas e muitas vezes inadiáveis. E ainda premido agora pela novidade que está aqui em São Paulo, que é o corredor de ônibus, que infelizmente dificultou muito a vida daqueles que não se utilizam do transporte público. Não por nada, até pela necessidade de se utilizar o transporte individual. O transporte público é muito bom. Eu tenho assim, uma profunda admiração pelo Jaime, não apenas pela competência com que ele exerce, não é, a magistratura, e também não só pelo seu currículo, né, consistente que a gente vê aqui, colega efetivamente preparado para a função, mas acima de tudo pelo ser humano que tem demonstrado ser, pela sensibilidade que demonstra ter, no sentido de converter, não é, uma pena no âmbito criminal, não é, no mais absoluto gesto humanitário e de amor, que é a doação de sangue. Entendo que somente uma pessoa com uma sensibilidade exacerbada é que poderia ter essa visão, não é, de um ato eminentemente humanitário, não é, servindo praticamente, não apenas de punição, mas fundamentalmente de contribuição até para o salvamento de várias vidas, né, dentro do nosso contexto social. Então, eu parabenizo, já tinha certeza que nós sairíamos daqui muito mais enriquecidos, né, pelos argumentos trazidos, pela proposta trazida, até uma maneira da gente conhecer mais profundamente, né, essa proposta, essa tese que ele vem desenvolvendo com muito sucesso e que eu torço para que isso se prolifere cada vez mais, né, porque, sem dúvida alguma, essa seria uma forma da gente efetivamente humanizar as nossas penas, né, e tornar a pena efetiva, que é importante isso. Que a gente reclama muito isso no direito, até nós mesmos da justiça, que somos os encarregados de fazer a chamada justiça, a gente sente essa necessidade. E eu vejo essa proposta como algo efetivo, contribuindo para esse fim. Então, conte aqui com a nossa admiração e com os nossos cumprimentos pela sua iniciativa. Aproveito também a oportunidade para saudar o colega Maurício Conte, que também, sem dúvida alguma, dispensa apresentações, também tem um currículo bastante consistente, né? Mas pelo dinamismo que empreendeu ao nosso departamento cultural aqui na Pamars. Hoje, o nosso ciclo de palestras, né, de ensino à distância e presenciais, parceria com a Escola da Magistratura, é uma realidade viva, quer dizer, uma coisa que efetivamente precisa, porque isso ajuda a reciclar o magistrado. A gente sente muita dificuldade nesse sentido. Também, o alcance disso hoje já transborda nossas fronteiras, né? Nós temos colegas de outros estados assistindo. E eu torço também para que isso cada vez mais se expanda pelos rincões do nosso país. Então, dentro desse contexto que eu quero mais uma vez parabenizar e dizer que a Pamars se sentiu muito honrada com essa palestra dada hoje aqui pelo colega Jaime. Maurício. Então, lamentavelmente, eu encerro a sessão.